Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Fábio Costa e esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV no YouTube. Este programa que todas as quintas-feiras relembra páginas importantes da história da nossa televisão, principalmente novelas, teledramaturgia, que é um assunto que os nossos seguidores aqui gostam bastante de acompanhar. Vamos falar nesta semana sobre uma novela que está completando agora em março 40 anos do seu lançamento e fez muito sucesso na época. Pão Pão, Beijo Beijo, de Walter Negrão. Antes de relembrarmos aqui a novela Pão Pão, Beijo Beijo, faço os meus pedidos de sempre a vocês. Se não são inscritos ainda no canal, inscrevam-se. Ativem, por favor, as notificações clicando no sininho. Deixem o seu like. Comentem aqui sugerindo temas para nós e compartilhem esse vídeo e os outros todos com aquelas pessoas que vocês conhecem e sabem que gostam de televisão, gostam de novela, dos assuntos que nós tratamos aqui no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente chegue a cada vez mais gente. Estamos agora já com mais de 53 mil inscritos, as pessoas atendendo a esse meu apelo de todos os vídeos, então eu agradeço sempre. Pão Pão, Beijo Beijo é uma novela do Walter Negrão, que foi lançada pela TV Globo no seu horário das 6, no dia 28 de março de 1983. Então está para completar agora 40 anos. E, recentemente, ela foi reapresentada pelo canal Viva, na sua faixa de 2h40 da tarde. Agora, no decorrer do ano de 2022, reprisada na íntegra, com os seus 167 capítulos. Em roteiro são 165, mas dois foram desdobrados ali em capítulo X, A. Então vamos considerar o número total ali de dias no ar, enfim, 167. Do que trata essa novela? Que foi dirigida pelo Gonzaga Blota, pelo Henrique Martins e pelo Atílio Ricó. Pão Pão, Beijo Beijo se passa no Rio de Janeiro e começa com o encontro de três personagens que até ali não se conhecem, têm vidas muito diferentes entre si, mas acabam se conhecendo por uma circunstância adversa, que é um acidente de trânsito. Uma é uma moça mimada, de família rica, que acha que tudo tem que ser feito do jeito que ela quer, na hora que ela quer, manipula as pessoas e as coisas para que tudo saia como ela deseja, chamada Bruna, que é a personagem da Elizabeth Savala. Outro é um motorista de ônibus, que sofre ali uma fechada para evitar um acidente maior, já que ele está com um ônibus cheio de outras pessoas, o carro desgovernado ali da Bruna, ele acaba participando dessa situação, desse acidente que poderia ser muito mais trágico, que é o Ciro, papel do Cláudio Marzo. E aquele que fisicamente e financeiramente mais sofre com o acidente é um pobre carregador de objetos, de frutas, legumes, enfim, com o seu burro sem rabo, que é como ele chama o carrinho que ele usa para carregar os volumes, que é o Soró, personagem do Arnaud Rodrigues, que na época já era muito conhecido pelo seu trabalho em humorísticos, principalmente, além de ser cantor e compositor. Era um grande parceiro do Chico Anísio nos seus programas. Já havia se consagrado também com a dupla Baiano e os Novos Caetanos, ao lado do mesmo Chico. E fez aí a sua primeira novela, um papel de muito sucesso popular, o Soró, que na verdade se chamava Floriano. E a gente só fica sabendo desse nome de batismo dele no fim da novela. Ele se nega, depois de muitos apelos, enfim, ele se nega a dar o verdadeiro nome para as pessoas. Claro que quem o empregasse, por exemplo, tinha acesso aos documentos, sabia o nome dele, mas agente público não sabia, só descobre no final. Há outras coisas que a gente só descobre no final também. Esses três personagens, eles se conhecem nessa circunstância. A Bruna, por que estava correndo ali, já tinha bebido um pouco, passou a madrugada toda esperando que o noivo dela, o Júlio, que é o Edwin Luiz, se liberasse do trabalho, ele que trabalhava nas cantinas da família da mãe da Bruna, da avó da Bruna, e desse atenção para ela, saísse com ela, enfim. Mas ela não compreendia que ele tinha que trabalhar, tinha coisas ali a serem resolvidas, não tinha hora para terminar, e aí se aborrece
sai descontrolada e acaba provocando esse acidente. O Soró se machuca, ele luxa um braço, quebra um braço ou qualquer coisa assim. O Ciro perde o emprego de motorista de ônibus por ter se envolvido nesse acidente e com ela, supostamente, nada aconteceria. O Soró perde o seu meio de vida, porque o carrinho se quebra, além do prejuízo que ele tem de ter que devolver as coisas, as mercadorias que ele perdeu. Então, os dois mais pobres são os lesados nesse acidente e a menina rica vai ter que prestar contas. Então, eles descobrem onde ela mora, o Ciro descobre, né? E chega no apartamento da família da Bruna, bem quando a família dela, os amigos, enfim, o pessoal está reunido para celebrar o noivado da Bruna com o Júlio. E cria-se ali um clima de tensão, porque eles são penetras, por assim dizer, estão ali procurando os seus direitos, enfim. E há uma pessoa que se compadece da situação deles, que é a irmã da Bruna, uma moça chamada Luísa, é o papel da Maria Cláudia. Essa personagem, a Luísa, ela de imediato é tomada por um grande interesse romântico pelo Ciro. E a Bruna, por outros motivos, também. Ela se sente atraída por aquele homem, que é o primeiro que se negou a fazer as coisas do jeito que ela quer, né? Embora ela não seja da Ivani Ribeiro, essa é uma constante da obra da Ivani Ribeiro, né? Um casal que se desentende, que briga sempre e que acaba se apaixonando. Esse casal, ele chega a ter um momento de envolvimento romântico propriamente, eles namoram, chegam até a ficar noivos, o Ciro e a Bruna. Só que ele não se envolve muito firmemente, nem com ela, nem com a Luísa, se esquiva desses relacionamentos, embora vá manobrando ali as duas irmãs, ele sabe perfeitamente que as duas estão interessadas nele e vai decidir por uma ou por outra conforme lhe convier, além dos eventuais sentimentos que ele realmente tenha. Ciro é uma pessoa ambiciosa, além de querer defender o seu direito, de ter sido prejudicado nesse acidente, enfim, ele é uma pessoa ambiciosa, de um passado nebuloso, não muito explicado. Tem uma foto na sua casa com uma moça e um senhor que ele não esclarece quem seja, se nega a dizer, fica bravo com quem pergunta. E até certo ponto a gente começa a pensar que o Ciro seja uma pessoa até de mau caráter, porque ele diz coisas, né, que vai armar grandes jogadas na empresa da família da Bruna, onde ele acaba indo trabalhar por intercessão da Luísa. Luísa faz com que o Ciro ganhe um emprego na administração da cadeia de cantinas da sua família e o Soró vai trabalhar como jardineiro da dona das cantinas e avó da Bruna, da Luísa e também do Franco, o irmão delas, que é o Cássio Gabos Mendes. Essa avó, a empresária, a matriarca italiana, que é a grande personagem da novela, é a Mamma Vittoria, interpretada pela Lélia Abramo. Essa mulher domina a sua família, faz com que a família siga do jeito que ela quer. E nesse ponto a Bruna é até um pouco parecida com ela. Só que a Bruna tem o senso de querer as coisas do jeito que prefere, sem a fibra e até a firmeza de caráter da Mamma Vittoria. Não é exagero a gente dizer isso. A mãe das duas moças e do Franco é uma filha da Mamma chamada Gemma, que é a Flora Geni, quem interpreta. Ela foi largada pelo marido alguns anos atrás. O marido não aparece na novela nunca. E até certo ponto, quem tem culpa no marido ter ido embora é a Mamma, a sogra dele. Porque ela não aprovava esse casamento, ele roubou um dinheiro da família, enfim. A Gemma sente saudade desse marido, inclusive isso é atirado na cara da Mamma pela Bruna um dia. E, além da Gemma, Mamma também tem um filho que no início da novela vai à falência com o seu restaurante em São Paulo, que é o Guido, interpretado pelo Mário Benvenuti. E por essa falência, ele acaba tendo que se mudar para o Rio de Janeiro e pedir arrego na chácara da Mamma e morar lá de malicuia, com família e tudo, e direito até a cunhado, o cunhado que ele sustenta. Casado com a Loreta, que é a Renata Fronzi, o Didio tem com ela, o Guido, Didio é o cunhado, que é o Laerte Morrone, uma grande criação, um personagem meio inspirado no Bronco da família Trapo, segundo o próprio autor da novela, o Walter Negrão, né? E
Com a Loreta, o Guido tem 3 filhos. Benito, que é o João Carlos Barroso, um rapaz que não é exatamente um vagabundo, mas ele não se encontrou na vida ainda, então ele não trabalha nem estuda, vai começar a trabalhar justamente nos negócios da família no Rio. Uma jovem que está em época de fazer cursinho pré-vestibular, a Duda, que é a Hélida Lastorina, e um menininho, pré-adolescente, o Geninho, que é o Paulo Vignolo. Uma curiosidade é que hoje, e há muito tempo já, tanto o Paulo Vignolo quanto a Hélida Lastorina trabalham com dublagem. As vozes deles são muito conhecidas, né? Às vezes você não liga muito o nome à pessoa, mas as vozes deles são muito conhecidas. Pois bem, essa família vai então se instalar na Chácara da Mama, no Rio, e todos começam a se relacionar com o cotidiano das cantinas, porque ali tem emprego para todo mundo, né? O Didio vai trabalhar como assessor do Guido e depois mais diretamente ligado ao próprio Ciro. Ciro e Júlio têm uma disputa de poder dentro das cantinas, além do ciúme que o Júlio tem, porque ele entende, ele saca que a Bruna tem uma tendência a se relacionar com o Ciro e não dá nenhum valor a esse noivado deles. É um noivado que ela nem sabe por que ficou noiva do Júlio, ela não gosta dele. Ela gosta do fato de o Júlio ser um rapaz calmo, tranquilo, que a agrada, que faz as coisas assim que ela pede, quer sair, sai, quer levar para jantar, leva. E o Júlio está acomodado dessa união também, que é muito bem vista pelos seus pais, 2 senhores aposentados. Seu Altino, que trabalhou muitos anos como livreiro, personagem do Dionísio Azevedo, e a dona Mizi, que é a Norma Geraldi. Em muitos lugares por aí aparecia escrito Nizi, com N de navio, né? Mas não, é Mizi. Pois é. No decorrer da novela tem muitas confusões desse casal, seu Altino e Dona Mizi, porque a Dona Mizi e ele, às vezes, têm, por assim dizer, uma dificuldade de comunicação, né? E eles chegam até a se separar, porque eles têm muito ciúme um do outro. A Dona Mizi ouve uma coisa e é meio telefone sem fio, interpreta errado, passa a fofoca para frente, fofoca que às vezes ela ouve pela manicure, que é a Milica, interpretada pela Sinira Camargo. E esse casal é um casal simpático, os 2 velhinhos, mas ao mesmo tempo eles criam algumas confusões que se demoram até a se resolver na narrativa da novela. Quando eles brigam e seu Altino chega a sair de casa, ele vai se abrigar no apartamento do zelador do condomínio, onde moram vários personagens da novela, e ela quase se chamou Condomínio por causa disso, que é o Gaspar, papel do Paulo Gonçalves. Gaspar é um viúvo que tem um filho chamado Daniel, Paulo Guarnieri, e o Daniel é apaixonado por kart, entende muito de mecânica de kart, o sonho dele é ser corredor de automobilismo. Mas eles não têm dinheiro para bancar o que uma carreira como essa, mesmo no seu começo, precisa em termos de investimentos. Ele conhece no condomínio uma moça chamada Nina, que é a Tássia Camargo. E a Nina acredita que ele é rico, porque ele faz ela pensar que é rico, e ele acredita que a Nina também é rica, porque ela faz ele pensar que ela é rica. Vai levá-la em casa e pega carro emprestado de amigo, enfim, vai levar ela em casa, leva na Chácara da Mama Vitória, ele pensa que ela é a dona da casa, a filha da dona da casa, enfim, tudo uma grande confusão. Ele é o filho do zelador e ela é filha da empregada da Mama Vitória, a dona Joana, que é a Cleide Blota. Joana, há muitos anos, vive sem marido, porque o marido dela é um tipo marginal, dono de boate, de vez em quando vai preso, que é o Geraldo. A certa altura da novela ele aparece, mais ou menos no meio, um pouquinho antes, um pouquinho depois, que é interpretado pelo Roberto Faisal. E afastou-se dele justamente para poder criar a filha em paz, mas sente saudade, gostava dele, enfim. E a Nina vai fingindo que é rica, o Daniel vai fingindo que é rico, claro que uma hora eles são descobertos, um pelo outro. Só que nesse meio tempo, enquanto não se sabe que o Daniel, que supostamente é rico, é o namorado da Nina, a Duda, que é a amiguinha dela, neta da Mama, se apaixona pelo mesmo rapaz. Só que ela conhece ele com outro nome, Gasparzinho, que é um nome que ele dá por ser filho do Gaspar. Então, para a Duda, ele é filho do zelador, o Gaspar, e se chama Gasparzinho. E é pobre.
E para a Nina, ele é o Daniel, mas é rico. Depois de uma grande desilusão com esse rapaz, porque ele a trata mal, né? Ela acaba tumultuando o namoro dele com a Nina. A Duda acaba se entregando à paixão pelo primo, que é um seu grande amigo e a consola muito, o Franco. E esse namoro não é bem visto por ninguém na família. Todo mundo acha um absurdo, especialmente os pais dela, o Guido e a Loreta. E até a mama mesmo, não dá muita força. Mas eles acabam vencendo as adversidades e ficam juntos no final da novela, os primos inclusive. Eles até consideram a possibilidade de, ao se casarem, adotarem filhos para evitar eventuais problemas de concepção que a criança poderia ter depois em consequência, pelo fato de os seus pais, os seus genitores, serem primos sanguíneos, né? Além desses personagens, nós temos um grande destaque, claro, para a família do Soró, que no início não aparece na novela, mas com 1 mês e pouco, 2 meses de novela, eles aparecem todos. O Soró tem mãe, que é uma senhora de fibra, de caráter, muito religiosa, muito apegada às suas tradições, ao modo como ela foi criada, a Dona Ana, que é interpretada pela Laura Cardoso, numa grande interpretação, num duelo muito profissional entre ela e a Lélia Abramo, conforme o próprio autor da novela. E, no fundo, eram personagens iguais ou complementares. A Dona Ana, uma mãe nordestina, e a Mamma Vittoria, a matrona italiana, né? E a Dona Ana tem, além do Soró, uma outra filha já adulta, Mariana, que é interpretada pela Tânia Loureiro, uma jovem muito bonita, que tem estudos, fez curso de datilografia, enfim, e vai trabalhar na empresa. Desperta a atenção tanto do Júlio quanto do Benito, os dois meio que a disputam quando o Júlio finalmente se cansa de correr atrás da Bruna feito um cãozinho. E tem uma menininha que regula mais ou menos com o geninho, um pouquinho mais velha que ele, já mais perto de ser adulta, a Regina, que é a Marcela Muniz. Além dessas duas filhas, irmãs do Soró, a Dona Ana traz do Nordeste consigo a sua cunhada, Lala Sereno, que é interpretada pela saudosa, excelente Regina Dourado. Lala ficou com alguns problemas psicológicos devido a um trauma muito severo que ela sofreu. Ela foi largada no altar pelo noivo. O noivo não apareceu e ela ficou lá fazendo papel de boba na igreja. Então, ela passou, depois de superado esse trauma, de vez em quando ela ainda tem uns episódios de umas ausências, enfim. Não vou dizer surtos, que é um exagero isso, mas enfim, alguns momentos em que os gatilhos são disparados, digamos assim. E arrumou um jeito de lucrar, por assim dizer, com a sua história triste, que é cantando repentes e vendendo o ABC, com a história da noiva largada no altar, na Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, que é um reduto do povo nordestino que emigrou para lá. Lala e Didio, o cunhado vagabundo que vive às custas do Guido, eles se apaixonam. Só que o Guido não quer... O Didio não quer casar e reluta muito a ideia de casar, por mais que ele goste da Lala, enfim, acaba casando, né? Ele tem medo desses problemas psicológicos dela, levou a vida na flauta, já tem mais de 40 anos, enfim, né? Mas acaba casando. O amor vence e também o desejo de ser respeitado pelas pessoas que o viam apenas como um come-dorme, como ele era chamado pelo seu cunhado, né? Esse núcleo é ótimo, o núcleo italiano é fantástico. E a união dele com o núcleo nordestino a partir do Soró é muito interessante, pelos contrastes e pelo que uma família tem a ensinar a outra, na forma de transmitir o afeto, transmitir preceitos morais, enfim. Existem momentos muito interessantes nessa novela, o autor foi muito feliz na condução desses personagens. E o Soró, como eu disse, ele foi um grande sucesso de público e ele era meio que uma criança grande, né? Por isso mesmo, fazia uma grande amizade com o Geninho. E em vez de cuidar das plantas do jardim da chácara da mama, ele passava muito tempo brincando com o menino. Eram duas crianças. E esse personagem, nessa semana mesmo, faz poucos dias, eu estava conversando com dois amigos meus já de bastante tempo na internet,
o Wesley Vieira e o Esmejoano Lincoln. Caso vocês assistam esse vídeo, fica o meu abraço. E nós ali tratando de aspectos do Pão Pão Beijo Beijo, foi muito bem lembrado pelo Wesley, salvo erro meu, que o Soró, por exemplo, ele era adulto, praticamente sábio, né? Pelo Esmejoano, pelo Wesley, enfim. E com o Ciro, conversando com o Ciro sobre os problemas amorosos dele, sobre os planos do Ciro, os mistérios do Ciro, mas com o Geninho ele virava uma outra pessoa, era uma criança realmente. Então isso é um pouco ruidoso para quem assiste a novela já adulto com bastante discernimento, como nós agora, né? Mas, e talvez tenha sido também para quem viu a novela com a nossa idade ou mais, quando ela era inédita. Mas, de qualquer maneira, não tira o brilho do Soró e nem da interpretação do Arnaud Rodrigues. Mas, falando em Ciro, que se divide entre as duas irmãs, até que no final ele, vencido até pela falta de correspondência da Luísa, que deixa de querer correr atrás dele, se desilude por ter sofrido muito por causa do Ciro, ele se rende a essa paixão dela e casa com ela, né? A última cena da novela são os dois se casando. Mas o grande mistério que ele conservava e que gerou muito pano para manga no decorrer da novela, qual era? Ciro tinha uma origem rica. Ele era de uma família de posses, estudou, tinha conhecimento, e isso é notado desde o princípio pela própria mama, inclusive, que ela dá emprego para ele na administração das cantinas justamente porque ela vê que ele não é um simples motorista de ônibus que não teve acesso a um ensino superior, a maiores oportunidades, por exemplo, né? Mas Ciro tinha uma família da qual ele se separou por circunstâncias tristes e ele espionava uma casa de uma família muito rica. A gente não sabe por quê. Sabe que o interesse dele é olhar lá das grades uma jovem que está lá e que vive presa a uma cadeira de rodas. Uma jovem muito bonita. E a gente não sabe se é a esposa dele, se é uma ex-namorada, uma ex-noiva, se é filha dele, se é irmã, enfim. E há um senhor na casa. O casal da foto que ele conservava consigo, né? Há um senhor mais velho, a gente não sabe se é pai dele, se é pai da moça, se é marido da moça e ele gostava dela, tinha sido amante, enfim, a gente não sabe. Ele conta com pequenas informações que são passadas a ele sobre a jovem que se chama Maria Helena e é o papel da Monique Alves, e sobre o dono da casa, Mauro Bueno, que é o Henrique Martins. Ele conta com a conivência, com a solidariedade, embora com muito medo do patrão, de uma governanta que cuida da jovem e cuida da casa, Alice, que é a Vera Brito. E no decorrer da novela nós descobrimos, depois de muitas chantagens, de baterem no Ciro, de ele disputar muito ali com esse Mauro Bueno pelo direito de ver a moça e de tirá-la da casa, que era o seu maior objetivo, a gente entende, enfim, por que ele queria isso. A moça, a Maria Helena, vivia presa a uma cadeira de rodas depois de um acidente de automóvel que ela sofreu e que a deixou daquele jeito. Ela passava, inclusive, por um tratamento muito sério com um médico chamado Dr. Haddad, que era o Reinaldo Gonzaga, para, quem sabe, voltar a andar, ter uma vida normal, enfim. E ela era irmã de Ciro, filha do Mauro Bueno, padrasto de Ciro. Os dois eram irmãos apenas por causa da mãe. O pai de Ciro morreu, esse Mauro Bueno se casou com a mãe dele, teve a filha, e no acidente em que a Maria Helena ficou cadeirante e a mãe dos dois morreu, o condutor do automóvel era o Ciro. Então ele se afastou da família, enfim, porque não viu mais clima, porque foi acusado de matar a própria mãe, de querer matar a irmã, enfim, uma série de desentendimentos, e ele detestava o padrasto, que nunca o tratou bem. Então, ele queria muito fazer com que a irmã se livrasse do jugo daquele pai que a mantinha prisioneira, praticamente, até para mantê-la afastada do irmão, e queria favorecer o tratamento dela, porque no fundo ele achava que o pai não queria que ela se recuperasse, para que a mantivesse ali sob o seu jugo. Com a morte de Mauro Bueno, já perto do fim de Pão Pão Beijo Beijo, o Ciro, enfim, consegue ter a irmã consigo e realizar o seu sonho. E nós temos esclarecido esse mistério em torno de por que o Ciro fugia,
porque o Ciro escondia a origem, quase perdeu o respeito e o amor da Luísa, porque ela achava que ele tinha um envolvimento romântico com essa Maria Helena, a Bruna também descobriu a Maria Helena, enfim. Só sabemos quem é a Maria Helena na vida do Ciro pertinho do final da novela. Essa é uma novela que, antes do canal Viva, tinha sido reprisada uma única vez no Vale a Pena Ver de Novo, em 1990, entre janeiro e maio. Foram menos de 100 capítulos nessa reprise. E não é uma novela muito longa também, né? Ela originalmente só dura 6 meses. E Pão Pão Beijo Beijo é uma novela com um título um pouco esdrúxulo, né? Esse título vem de uma combinação da expressão pão, pão, queijo, queijo, com um tom de romance, no beijo, beijo, e também, mais uma vez, conforme o autor da novela, o Walter Negrão, e aí a ideia da abertura, um sanduíche feito com vários ingredientes, vários sanduíches e pães, enfim, tudo aquilo para retratar a moda do sanduíche natural, que naqueles anos 80 realmente foi uma explosão, e porque uma amiga da mulher do Boni, que era o manda-chuva da TV Globo, e foi por muitos anos, 30 anos, estava com esse negócio de vender sanduíche natural na praia. Então, ele encasquetou com aquele título, o Boni, Pão, Pão, Beijo, Beijo, e esse foi o nome da novela. O autor detesta esse nome. E muita gente do público também, se não detesta, pelo menos ficou meio boiando. Mas por que essa novela chama assim? Não falta, aliás, quem chame a novela de Pão, Pão, Queijo, Queijo, porque é uma conclusão mais plausível, ainda mais com os embaralhamentos da memória no decorrer de 40 anos, né? Essa é uma novela interessante. Agora que pudemos ver essa história por completo, gostei da experiência, particularmente falando, né? E é uma novela muito com características da faixa das 6, que se constrói não em grandes movimentações de uma narrativa rocambolesca e super cheia de acontecimentos, mas com a riqueza dos perfis de personagens e da maneira como esses tipos humanos se relacionam, que é uma coisa que, ironicamente, é tão elogiada em outros autores e outras novelas, mas às vezes fora do horário ou da obra do autor A ou B, não é tão bem vista. Isso para mim é muito curioso. Pão Pão Beijo Beijo, que também por pouco não se chamou Sanduíche de Coração, o nome do seu tema de abertura, que era cantado pela banda Radiotáxi, tinha na sua trilha sonora um grande sucesso dos anos 80, que na época era recém-lançada, Menina Veneno, do Hit, que na novela foi usada como tema da Nina. Mas a Nina não era exatamente uma moça que coubesse na descrição dessa letra da Menina Veneno, que é uma coisa mais erótica, ousada, sexualizada, né? A Nina não era nada disso. A Nina, ela chega a roubar as joias da Mama Vitória para arrumar dinheiro para o Daniel ser piloto de kart, né? E isso gera um pano para manga ali a certa altura, fica um suspense se a Nina vai ser presa, se não vai, se a Mama Vitória vai retirar a queixa contra ela na polícia, se não vai, né? A Mama dá lição de moral em todo mundo sempre que pode, porque ela gosta daquelas pessoas que se reúnem com ela, mas não é cega e saca logo no início a ambição do Ciro. Quando ele diz que onde ele foi criado, a gente tinha que lutar muito, primeiro pelo pão e depois pela manteiga para passar no pão, e durante um tempo comia o pão seco, a Mama fala, mas acontece que você tem que ir com menos sede ao pote, tem que ir com mais humildade, porque, né, não é assim que as coisas funcionam, meu filho. E no fim da novela, quando depois de fazer uma troca na administração das cantinas, a Mama coloca a Bruna, que não tem nenhuma experiência, e abre mão da presença da Luísa à frente dos negócios, ela que administrava tudo tão bem, ela demonstra a sabedoria e o risco dessa sua decisão ao revelar por que fez isso. Porque ela sabia que a Bruna precisava de uma grande lição para entender que Luísa é uma e ela é outra, e não necessariamente as duas podiam fazer as mesmas coisas e ter as mesmas possibilidades na vida. Ela tinha que se humanizar, que se redimir diante das pessoas que ela fazia sofrer com a sua voluntariosidade. Existe essa palavra? Será? Talvez, não sei. E a Luísa aguentaria firme o tranco da provação de ser tirada, ainda que temporariamente,
da cabeça dos negócios da família, mas na verdade a grande cabeça dos negócios era a mama, a grande figura dessa novela, brilhantemente interpretada pela Lélia Abramo. Eu falo de boca cheia porque a Lélia Abramo é um monstro de interpretação nessa novela. É uma personagem aparentemente simples, uma mama italiana, mas é bem mais do que isso. E Pão Pão Beijo Beijo também não é uma novelinha das 6 bobinha. Se você não conhece, dê uma chance porque ela já está no Globoplay. TBT da TV, semana que vem está de volta. Um grande abraço a vocês, obrigado pela audiência sempre. Tchau!